Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 19 de junho, é uma segunda-feira, segundo dia dessa semana que tá só começando. E esse mês, que a gente tá vencendo, mês de junho, meio do ano, hein, gente? Olha só, você tá aí, vivinho e vivinha da Silva, e eu estou aqui também, pra gente conversar um pouquinho, para a gente meditar um pouquinho, para a gente compartilhar um pouquinho a palavra de Deus. E hoje é teu aniversário, dia 19? Pois é, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Hoje é aniversário de 3 lindonas, que eu saiba, né? Mas é teu aniversário também, de repente eu não vou falar teu nome, mas Deus sabe e te chama pelo nome e te abençoa nessa manhã com essa palavra. Hoje é aniversário da Aidelene, aqui do Rio. Eu conheci a Aidelene lá na Catedral Metodista, a igreja do Catete. Aidelene, minha lindona, Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Saudade de você, minha flor. Deus te abençoe. Hoje é aniversário, agora vamos passar quaresma, da Gessiana. É você mesma. Essa lindona, esse amor de mulher, essa mulher linda. Ai, Gessi. Deus continue te abençoando, minha flor. Gessi trabalha lá no Oscar, né? A gente chama carinhosamente assim. Colégio Oscar de Macedo Soares. Esposa do Carlos, a mãe de 2 meninos lindos. Deus continue te abençoando. E a mãe de fofinhos também, de pet, mãe de pet. Então, Gessi, Deus continue te abençoando, tá bom? Saudade de você também. E hoje é aniversário também da Janaína. Janaína é uma lindona lá do vôlei. Eu tô com saudade dos vôlei, eu tô com saudade de Janaína, eu tô com saudade de todo mundo. Jana, Deus continue te abençoando, tá bom, minha flor? Com teu sorriso, com a tua garra. E ela joga vôlei pra caramba, gente. Jana, Deus te abençoe, tá bom? Comemora bem, comemora tudo. Aproveite seu dia aí, tá bom? Muito bem. E você aí, cujo nome eu não falei, que também faz aniversário hoje, como eu disse, Deus te abençoe, tá bom? Ele sabe teu nome, ele sabe que hoje é teu aniversário. Eu posso não saber, mas ele sabe. Então, nessa manhã, que Deus te abençoe. Jana, Gessiana, Aidelene, você aí e você que ouve a meditação. Deus te abençoe com renovação de forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz o profeta Isaías, capítulo 40,
capítulo 31. Deus te abençoe com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E agora vem um monte de texto do apóstolo Paulo. Deus te abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus te abençoe com gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deus te abençoe com a sua companhia e com a sua vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Tudo aí do apóstolo Paulo. E agora vamos para o Salmo 23, versículos 1 e 2. Você que sabe, fala junto comigo. Deus te abençoe com a sua provisão e com a sua tranquilidade. O Senhor, isso, é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E meu irmão e minha irmã, é essa renovação de forças, essa fé, essa alegria, essa gratidão, essa companhia e vitória de Deus, essa provisão e tranquilidade de Deus é o que vai acontecer nessa segunda-feira, nessa semana, para a tua vida. É o que você vai ter aí na tua vida nessa semana que está só começando, tá bom? E aí o texto de hoje é da nossa irmã Laura, lá do estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E a meditação tem o seguinte título: Fim. Pois é, fim. Sabe por quê? Porque no fim tudo dá certo. Porque no fim o que prevalece é a vontade de Deus. Porque no fim a gente se alegra. Pois é. No meio do percurso pode estar acontecendo um montão de coisas, mas no fim a gente percebe que foi Deus agindo na nossa vida e a gente se alegra por essa ação e a gente se alegra pelo que Ele fez. A epígrafe que a Laura coloca é 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós haveremos de vê-lo como Ele é, meu irmão e minha irmã. É o que eu estou falando, no fim é só alegria. E aí ela coloca esse texto de Abacuque, que é o finalzinho do livro do profeta Abacuque, que só tem 3 capítulos, a gente lê os últimos versículos e você fica sabendo que Abacuque aí é uma profecia em forma de poesia e poesia cantada, porque quando termina o capítulo 3, ele diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então, existem 2 possibilidades: que todo o livro é uma poesia cantada ou todo o capítulo 3 é uma poesia cantada. Essa segunda possibilidade é a mais, vamos dizer assim, plausível. Por quê? Quando ele começa o capítulo 3, ele diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, a oração do profeta Abacuque é um canto, é um salmo, é uma oração cantada. E ele termina dizendo que esse canto é para o mestre de canto cantar e é para instrumentos de cordas acompanharem, né? Então, imagina que coisa bonita.
E aí, meu irmão, eu costumo dizer, se você está com a sua Bíblia aberta, aí em Abacuque, Abacuque é um profeta que começa questionando. Abacuque capítulo 1, versículo 2, é a queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Eu vou ler o versículo 3 e o 4, porque você vai falar assim, ué, o Abacuque está em 2023? Para você ver como a Bíblia é atual e para você ver como o homem sempre foi o mesmo e sempre aconteceu coisas do tipo das coisas que estão acontecendo hoje. Por que me fazes ver a iniquidade? Diz Abacuque capítulo 1, verso 3. Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Olha o versículo 4. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. De caramba! Pois é. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, está sendo escrito antes de Cristo. Não se tem uma data precisa, tá? Não se sabe aí exatamente em que século, mas vamos colocar sexto século, quinto século antes de Cristo, portanto 2.500 anos atrás. Então, meu irmão e minha irmã, 2.600 anos atrás, por aí. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, os ímpios cercam os justos e a justiça é torcida. Pois é, esse é o ambiente em que Abacuque está vivendo e ele fala para Deus. E ele fala, Deus, por que você não me ouve? Por que eu estou vendo violência? Deus! Mas Deus estava ouvindo tudo, Deus estava vendo tudo, Deus estava permitindo que coisas acontecessem. Mas Abacuque está ali. No capítulo 2, ele já tem uma nova posição. Ele diz, eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui ele já toma uma outra posição. Ele vai ficar vigiando, ele vai ficar orando para ouvir o que Deus vai dizer e a resposta que Deus vai dar. No capítulo 3, ele vai fazer uma oração em forma de canto. Ele vai cantar. A situação é a mesma? É. A posição dele é a mesma? Não. Então, o desafio para mim e para você, ainda que a situação seja a mesma, eu e você precisamos estar em outra posição. Parar de colocar nossas queixas, ouvir o que Deus está falando e cantar na presença dele. E aí é o corte que a nossa irmã Laura fez para essa manhã. Ele diz que ele ouviu o que Deus vai fazer. E o íntimo dele se comoveu, os lábios dele tremeram ao ouvir a voz de Deus, porque Deus respondeu, porque Deus responde. E ele diz, a podridão entrou nos meus ossos, isso é linguagem figurada, né? Ou seja, ele se tremeu todo, ele não tinha forças quando ele ouviu a voz de Deus. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca.
Então, o dia da angústia que ia vir sobre aqueles que estavam atacando o povo de Israel, o povo de Abacuque. E ele diz, aí esse trecho do versículo 17, 18 e 19 é o trecho que a gente mais conhece de todo o livro do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, diz, ainda que o fruto da oliveira minta, né, o decepcione, não tenha azeitona, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, ou mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a posição. Por quê? Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque no fim eu sei que Deus é soberano, que Ele está realizando a sua vontade e eu vou ver. Eu já estou ouvindo a sua voz e eu vou ver a sua ação. E ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Minha irmã, Gessi, Jana, Aidelene, e você que faz aniversário e você que está ouvindo. O Senhor Deus é a tua fortaleza. Ele dá aos teus pés a ligeireza das corças e te faz andar nas tuas alturas. Receba essa palavra nessa manhã. Se alegre, Deus está fazendo. Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Deus está fazendo. Pode ter certeza disso, na tua vida e na minha vida também. Vamos à meditação da Laura? Minha irmã sempre folheia a parte final de um novo livro para ver como a história terminará. Eu não. Adoro entrar no mundo dos personagens e acompanhá-los em suas jornadas. Não tenho interesse em saber como as coisas vão terminar antes do tempo. Não posso dizer o mesmo da minha própria vida. Eu adoraria dar uma espiada no meu futuro. Em breve, meu último filho atingirá a idade adulta. Por anos, ser mãe me deu um propósito. O que acontecerá quando esse papel terminar? O livro de Abacuque me conforta. Abacuque lamenta a violência e a destruição que o cercam. Sua situação não muda, mas no fim do livro ele está feliz. O que fez a diferença? Deus conta a ele como a história termina. Imagino Deus dizendo, não se preocupe, Abacuque, estou no controle, vai ficar tudo bem. Isso aí está entre aspas, tá? Conhecer os planos de Deus, a fala de Deus, no caso. Conhecer os planos de Deus para o futuro renovou a fé de Abacuque na soberania de Deus no presente. A confusão e o medo perderam o controle sobre o seu coração. Posso não saber como será a minha vida daqui a alguns anos, mas, como no caso de Abacuque, Deus me mostrou como as coisas vão acabar. Um dia serei refeita à semelhança de Cristo e viverei com Ele para sempre. Agora vale a pena virar a página para ver o fim. Pois é. O que Deus revelou a ela? 1 João, capítulo 3, versículo 2. A epígrafe do texto que eu vou ler de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pois é, foi isso que Deus revelou a ela. Como é que a gente vai ser? E a gente vai ver o Senhor como Ele é. Com esses olhos aqui, não dá, né?
esses olhos aqui não suportam, esse corpo aqui não suporta, senão a gente vai ficar igual o Abacuque ali, a podridão dos ossos, os joelhos tremendo, o corpo todo arrebentado, porque não dá. Esse corpo físico não dá para ver Deus como Ele é, só o corpo espiritual lá na eternidade. Vamos orar com a Laura? Aleluia por isso. Querido Deus, obrigada por nos revelar o glorioso fim. Ajuda-nos a confiar em teus bons planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje? Em tempos de incerteza, confiarei meu futuro a Deus. Oremos pela nossa fé para confiarmos nosso futuro a Deus. Oh Deus, nosso Pai, Senhor, ó Deus, nessa hora nós oramos para que a nossa fé, Senhor, seja uma fé em que confiemos o nosso futuro a Ti. Oh Deus, oramos pela nossa fé. Oramos, Senhor, para que confiemos verdadeiramente o nosso futuro a Ti, Senhor. Eu e cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ao alcance da minha voz. Oramos pela nossa fé, para que confiemos cada dia mais o nosso futuro a Ti. Em nome de Jesus. E oramos também agradecendo pela vida da Gessi, pela vida da Jana, pela vida da Edelene e pela vida de todos aqueles e aquelas que completam mais um ano de vida nesse 19 de junho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente segunda-feira, excelente semana. Deus te abençoe. Eu já falei, meu irmão já saiu do CTI, já está no quarto, graças a Deus. E hoje eu vi a minha mãe antes de fazer aqui a meditação, já falei com ela, e uma excelente notícia. Eu perguntei, dormiu bem? Ela disse, dormi. E isso foi maravilhoso, meu irmão e minha irmã, porque todo dia eu chego lá e ela diz, eu não dormi, eu acordei à madrugada, ou então ela diz, eu não dormi nada, mas hoje eu cheguei lá, dormiu bem? Dormi. Graças a Deus. E aí eu vim fazer a meditação, daqui a pouco eu vou para lá tomar café com ela. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um beijo no teu coração. Amém.